Todo mundo fala que A Torre Negra é a obra-prima, a série mais ambiciosa escrita pelo Stephen King. E depois de muito ouvir falar, eu resolvi começar essa jornada de livros com vocês, começando por O Pistoleiro. Bom, gente, eu confesso que eu nem sei como eu vim parar aqui e nem sei como vou fazer essa resenha, porque esse livro é uma grande confusão. E em muitos momentos eu simplesmente não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Era como se eu tivesse caído de um trem em movimento lá na cidade de tão distante e não soubesse onde eu estava. Isso também aconteceu com vocês ou só eu que desaprendi a ler com esse livro? Bom, aqui a gente vai acompanhar o Roland, também conhecido como o último pistoleiro do mundo, em uma jornada perseguindo ali o Homem de Preto por um deserto enorme, infinito, com o objetivo final de alcançar a bendita da Torre Negra. O que é a Torre Negra? Ninguém sabe, ninguém viu, mas a gente quer muito alcançar essa Torre Negra. E o nosso personagem principal, ele não é bem um herói. Talvez ele sirva mais como um sobrevivente mesmo. O próprio King já falou que o Roland ele é muito inspirado no Homem Sem Nome, um personagem interpretado pelo Clint Eastwood, de Faroeste lá, tá? E além disso, muitos conflitos que esse personagem vai passar ao longo do caminho são inspirados no poema que chama Child Roland to the Dark Tower Came, escrito pelo poeta inglês Robert Browning. Então aí dá para ter uma noção da mistura de gêneros que vai ser esse livro. A gente vai ter essa jornada épica, né? Que vai ter um pouco de fantasia, um pouco de faroeste, ficção científica e, claro, um pouquinho de terror também, porque não pode faltar, né? Assim que a gente começa essa leitura, dá para ver que a escrita do King se inspira muito na do Tolkien, e isso ele fala já no prefácio, né? E quando eu digo que se inspira no Tolkien, é porque os ambientes eles são muito bem detalhados, o universo ele vai se desenrolando aos poucos, e mesmo assim tem muitas coisas que não são explicadas, então muita coisa a gente tem que subentender e tem que ir pescando ali as pistas conforme o livro vai passando. Mas, como esse é o primeiro livro da série e o Stephen King escreveu ele com apenas 19 anos, eu acho que dá para entender um pouco, né? Para mim, essa leitura foi um pouco confusa, como eu já disse lá no início. E, em muitos momentos, parece que o Roland também está tão confuso quanto o próprio leitor. Durante a narrativa, a gente viaja entre o presente e o passado do personagem. E para mim foi um pouco difícil conseguir me localizar em qual tempo eu estava, em que momento. Eu acho que isso só conseguiu acontecer com mais fluidez lá no final do livro, quando eu já estava mais acostumada com um personagem de cada tempo. Então ele vai fazendo essa longa caminhada e na primeira parada ele encontra o Brown, que é um fazendeiro, e o Zoltan, que é o seu corvo de estimação. Ele tá atrás do Homem de Preto, né? E nesse momento que ele encontra esse senhor, ele descobre que o Homem de Preto já tinha passado por ali e que esse Homem de Preto ele é viciado numa tal de erva do diabo. E não, eu acho que não é a erva que tu tá pensando. Ela é como se fosse uma espécie de opioide. E que, além disso, ele também ressuscitou um homem que estava morto. Andando mais um pouco, ele encontra ali a líder de uma igreja local que conta para ele que o Homem de Preto engravidou ela com um demônio. Sim, isso mesmo. Ele tá andando ali por aquela comunidade, ele dorme ali alguns dias, mas em certo momento essa comunidade se vira contra ele e ele se vê obrigado a todo mundo, simplesmente todo mundo. Em seguida, o Roland ele encontra o Jake Chambers, que é um personagem que a gente vai ver aí nos outros livros, e ele é um menino que ele tá ali meio perdido, não sabe o que tá acontecendo, mas ele ajuda o Roland dando água para ele. Nesse momento, o Homem de Preto passa mais uma vez. Então, é uma série de encontros em que os personagens eles se deparam com o Homem de Preto e isso vai acontecendo e acontecendo e acontecendo infinitamente. Enquanto o Roland tá ali com o Jake, ele faz com esse menino uma espécie de hipnose. A gente descobre que esse menino ele já morreu em outro mundo porque ele foi jogado na frente de um carro. Sim, e daí os universos também começam a se misturar porque
a gente vê os personagens falando sobre esses diferentes tempos, e sempre que o Jake ele conta algo sobre a vida dele, ele fala sobre um tempo que é muito mais tecnológico do que aquele que eles estão vivendo no momento. Então, é um passado futurístico, uma coisa meio maluca nesse sentido. Além disso, o Roland, ele tem certos flashbacks durante o livro. E é nesses flashbacks que a gente vê o passado dele, né? Obviamente. Nesses flashbacks, a gente conhece um personagem que me parece que vai ser bem importante, que é o Court. O Court, ele meio que treinava o Roland, e em um desses flashbacks a gente descobre que o Roland passou por um teste de maturidade, vamos dizer assim, meio prematuro, com o Court desafiando ele. Mas o que foi esse teste aí que ele participou? Então, quando o Roland era jovem, ele tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, o mago do pai do Roland seduziu a mãe do Roland, e isso deixou ele extremamente irritado. O Roland então queria provar a sua masculinidade, provar que ele era homem bastante. Como o Roland é um pistoleiro desde criança, ele já quer provar essa habilidade e levantar a sua moral. Então, ele faz essa espécie de batalha com o Court e derrota ele através da sua escolha de arma, porque ele escolhe o falcão que ele tem e esse falcão acaba distraindo o Court. E é assim que o Court é derrotado, vamos dizer assim. De volta na vida normal, que é ali o caminho que eles estão percorrendo, o Jake está a todo momento achando que o Roland ou vai matar ele, ou vai abandonar ele. Então ele tem essa espécie de medo de abandono desse personagem que ele meio que acaba se apegando um pouco. E aí eles chegam numa montanha e avistam um homem de preto, que fala para eles que só um deles vai passar para o outro lado. E isso aí aumenta ainda mais as suspeitas do Jake de que algo vai acontecer com ele. E aí chega um dos momentos que eu mais gostei, assim, no livro, que foi o final. E eu acho que eu gostei mais porque eu já estava mais adaptada àquele universo. O Jake e o Roland, eles viajam ali por essa montanha, pelos túneis da montanha, através de um vagão de trem. E aí, enquanto eles viajam por esses túneis, eles são atacados por alguns mutantes ali, por uns inimigos. E quando eles chegam no final do trilho do trem, o trilho está partido ao meio. E aí, quando esses trilhos começam a ceder, então, o Roland deixa o Jake cair lá para o abismo. Então, assim como o Homem de Preto falou, só o Roland chega no final da montanha, né, no outro lado da montanha. E nesse momento, ele encontra o Homem de Preto. Finalmente, ele encontra o Homem de Preto. Descobre que seu nome é Walter. Tipo, what the fuck? E esse Walter, ele prevê o destino do Roland a partir de um baralho de tarô. Ele tira ali algumas cartas pro Roland, e daí nessas cartas aparecem alguns presságios. Entre esses presságios estão o marinheiro, o prisioneiro, a mulher das sombras, a morte e a própria torre. E, pelo que eu entendi, esses são presságios das coisas que vão acontecer ali no próximo livro, né, no livro 2. E aí, o Homem de Preto revela que, na verdade, ele nada mais é do que um fantoche para quem domina ali aquela Torre Negra. E ele conta também que ele também estava presente no passado do Roland como aquele homem que seduziu a mãe dele. Ele faz o Roland ter uma visão meio maluca ali do cosmos, de toda a grandiosidade do universo, meio que para assustar o Roland e pedir no final para ele desistir da busca dele pela torre, né? O Roland fala que ele não vai desistir, que ele vai seguir mesmo assim. E aí o Homem de Preto fala que é para ele caminhar para o oeste antes que ele durma. E daí o Roland ele caminha, em certo momento ele dorme, e quando ele acorda já se passaram 10 anos e do lado dele tem um esqueleto que ele acredita ser do Homem de Preto. Então, supostamente o Homem de Preto morreu. A gente não sabe se isso é verdade, até que ponto isso é verdade, porque as pessoas morrem e voltam nesse livro, né, como se não fosse nada. O Roland, ele pega a mandíbula do Homem de Preto e leva junto com ele, porque ele tem alguma coisa com as mandíbulas nesse livro. Se alguém tiver entendido melhor, por favor, me explique, porque em outro momento ele também pega uma outra mandíbula lá de um demônio e leva junto e fala que aquilo vai proteger o menino, enfim. Essa é a história
deste livro que eu gostei, mas eu achei bem difícil de se ambientar, assim. É uma grande confusão. Eu espero que os outros livros eles sejam mais claros e que eu consiga me habituar mais no universo, que as coisas não fiquem tão confusas assim nas entrelinhas, sabe? Mas eu dei 3 estrelas. Eu realmente espero que os próximos sejam melhores. Dizem que o primeiro é um dos piorzinhos, então a tendência é melhorar. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer na nossa futura jornada pela Torre Negra. Se tu gostou desse vídeo, lembra de curtir e de se inscrever no canal, porque todas as terças e quintas tem vídeo novo por aqui. Um beijo.